pessoal, eu tô aqui com meus pais. Esse aqui é um Maguela. Pai repete. E esse é o meu Tozinho, Tó, né? Mas quem fica mais zoado é ela. É, quem é a barulhenta, Ele é quietinho, ele é quietinho. Quem é assim, ó, quem é assim elétrica é ela. Ó. Dá uma boa noite, dá, mãe. Dá uma boa noite, minha filha. Oi, minha filha. Eu sou uma rosa. Eu sou uma rosa. A minha mãezinha, eu sou uma rosa. A minha mãezinha. Pronto, boa noite. Tá bom, daqui a pouco mamãe fala. Então, vamos lá, né? Dar início, vamos orar. Vamos Você quer que eu começar. ore? Você quer orar? Você pode orar. É. Então oremos ao Senhor. Senhor Jesus, Pai Santíssimo, de antemão queremos te agradecer, Senhor, por mais uma live que o Senhor nos permite poder falar da Tua Palavra, poder falar Teu santo nome, que o Senhor possa, nesta noite, se manifestar com maravilhas, com a Tua glória, com a Tua sabedoria. Usa-nos, Senhor, conforme a Tua vontade. Possamos ser boca, Senhor, do Teu trono, possamos expressar a Tua vontade e aquilo que o Senhor deseja para os Teus filhos, Senhor. Que tudo seja feito para a honra e para a glória do Teu santo nome. É isso que já te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vamos lá, começar a leitura. Hoje, 19 de maio, né? 19 de maio, nosso devocional. Ele fala, o tema é não dê ouvidos. E o texto é o livro de Salmos, capítulos 103, versículo 1 e 2. Fala assim: bendiga ao Senhor a minha alma, bendiga ao Senhor todo o meu ser. Bendiga o Senhor a minha alma, não esqueça nenhuma de suas bênçãos. O Salmo 103 é como um lembrete de todas as promessas que Deus nos fez. Ele nos perdoa de maneira incondicional, cura nossas enfermidades, resgata-nos da escuridão e nos envolve com amor e paixão. Capacita-nos a ir mais longe, superando desafios e ultrapassando barreiras. Com frequência, somos envolvidos pelas tempestades da incerteza e pelo caos das adversidades. Em meio a esses momentos, podemos ser tentados a pensar: talvez eu consiga sair ileso desta vez. No entanto, Deus não prometeu uma vida livre de dificuldades. Ele prometeu estar conosco, guardando-nos em todos os momentos, e sua palavra é soberana sobre todas as circunstâncias. Ele veio para nos conceder uma vida plena. Diante dos problemas, você desmorona no caos ou permanece firme na rocha e fortaleza que é Deus. Eu, pessoalmente, vivi uma vida marcada pela fragmentação, em que qualquer crítica, mesmo vinda de pessoas distantes, abalava minha estrutura. Levou tempo de cuidado do Pai para que eu fosse curado das palavras e ações dirigidas contra mim. Foi então que compreendi: se não permito que os elogios me definam, tampouco devo deixar que as críticas me abalem. Portanto, deixe-me oferecer um conselho neste dia. Não permita que as críticas definam você, que calúnias o desencorajem, que fofocas o desestabilizem, nem que mentiras o paralisem. Entenda que existem verdades que Deus Pai tem para você. Essas palavras foram escritas para encorajá-lo e inspirá-lo a viver o melhor que Deus reservou para a sua vida. Que elas lhe tragam coragem para enfrentar os desafios e determinação para alcançar a plenitude que Ele tem para a sua história. Você não é circunstância. E o texto, né, chave, a palavra-chave, ela fala assim: o crítico sempre será espectador daquilo que Deus está fazendo na vida do outro.
essa frase, né, chave aqui, essa frase-chave aqui, ela é muito forte. Se você parar para entender, ela fala assim: o crítico sempre será espectador daquilo que Deus está fazendo na vida do outro. Sim. Então, Deus ele nos encoraja nesse texto de hoje a não se abalar com pessoas, com circunstâncias, momentos, né, críticas, porque algumas delas às vezes paralisam a gente, né? Tem gente que quando recebe uma crítica, ela paralisa, ela começa um projeto. Ela está tão bem, né? As pessoas estão tão bem e tô indo naquele caminho, aí como você falou, chega uma crítica e a pessoa paralisa. A mesma coisa quando a gente começou a live, né? Primeira live, se a gente fosse dar ouvido às críticas, né? Ela só ia ser só ia ser a primeira, não ia passar da primeira. Porque verdade. Pessoas para criticar, né? Como até o texto fala assim, pessoas que são espectadores das vidas, né, alheias das pessoas, que vêm com críticas, ela tem um intuito maligno de querer paralisar você, né? De querer parar um projeto, né? Às vezes você começou um projeto e você começa a dar atenção ao que as pessoas estão falando, e na maioria das vezes as pessoas que falam mal, né, são maiores do que as pessoas que falam bem, né, que trazem palavras para encorajá-lo, para fortalecer, para estimular. A maioria são pessoas que vêm para dizer: poxa, olha, eu gostei da sua live, mas tem tal coisa que você precisa, né? Eu acho que isso não é para você. Não, né? Eu acho que eu vejo você em outro projeto, né? Em outra situação na igreja, ou no louvor, né? Mas sempre, você nunca está onde você tem que estar, né? Para o crítico, né? Para o espectador, né? E muitas vezes a gente, quando não está ali em comunhão, não pergunta: Senhor, é teu, o que é que tu queres de mim, Senhor? Eis-me aqui. E Deus, ele fala conosco, né? Como a gente falou em algumas lives. Muitas vezes a gente dá ouvidos. Quando a gente fala ungir, Senhor, unge os meus ouvidos. Isso é tão sério, de Senhor, unge os meus ouvidos, porque quantas vezes os nossos ouvidos não estão ungidos e a nossa alma se alimenta do que não é bem, né? Não faz bem para a nossa alma, não faz bem ao nosso espírito. A gente às vezes dá mais atenção à palavra negativa do que à positiva, né? Exatamente. Isso é muito, muito sério. A gente dá atenção ao negativo, a gente se alimenta. É como se fosse o exemplo de uma comida que não faz bem, né? É uma palavra maldita, como ela entra e enche o nosso espírito, né? A gente precisa ter muito, muito cuidado, né, com o que ouve. E muitas vezes vem aqui para a palavra, tá? Tá aqui, Senhor, me dá a resposta. Vem para a palavra, pesquisa. Quantas vezes, eu não sei vocês, mas olha, eu tenho uma palavra para lhe dar. Disse, amém. Mas vem aqui, ó. Confirmar, né? Confirma. É muito sério. Quantas vezes a gente também está precisando desse alimento, né? E só queria ouvir, só queria uma palavra, um conforto, e a gente é falho, a gente é carne. A gente se deixa alimentar para o que não é para se alimentar. Então, precisa realmente ter muito, muito cuidado. Queria que Ju lesse aqui para a gente aproveitar que ele está lendo, né? Que ele é o leitor. E o Salmo, né? A gente sempre fala que a gente tem o nosso devocional, a gente sempre vem para a palavra. Como ele cita aqui o livro de Salmos, né? Que é o Salmo 3, a gente queria ler junto com vocês. 103. A gente já leu esse salmo aqui, tá? A gente lê bastante esse salmo aqui. Acho que umas 4 lives já a gente já viu que é o Salmo 103. Porque é um salmo que traz muito disso da misericórdia de Deus, do amor de Deus, daquilo que ele tem pra gente, né?
Então é um salmo para quem está no momento de precisando receber carinho de Deus. Eu recomendo sempre você poder ler o Salmo 103. É um salmo muito é um grito de socorro para a alma, né, amor? Ele fala, bendiga minha alma, ó Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome, né? Então assim, bendiga minha alma, ó Senhor. É um grito de socorro, de acalanto. Senhor, preciso te sentir, eu preciso sentir o Senhor aqui comigo. Fala comigo, meu Pai. Mas é isso, vamos para a leitura e já a gente já debate aqui com vocês. Bendiga minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga minha alma ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem cura todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida e coroa você de graça e misericórdia. É Ele quem enche de bens a sua vida, de modo que a sua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e julga todos os oprimidos. Manifestou seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é compassivo e bondoso, tardio em irar-se e rico em bondade. Não repreende perpetualmente, nem conserva para sempre a sua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Pois quanto o céu se eleva acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para os que temem. Quanto o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta de nós as nossas transgressões. Como o Pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Quanto ao ser humano, os dias são como a relva, como a flor do campo, assim ele floresce. Mas soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade, sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que o guardam a sua aliança e para os que se lembram dos seus preceitos e o cumprem. Nos céus o Senhor estabeleceu o trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendigam o Senhor os seus anjos valorosos em poder, que executam as suas ordens e lhe obedecem à palavra. Bendigam o Senhor todos os exércitos, ministros seus que fazem a sua vontade. E a vontade de Deus, né, que é feita, ela é boa, perfeita e agradável. Então toda vez que você começar um projeto, que você começar algo que é de Deus, né, que veio do coração do Senhor, né, que na verdade que veio do Espírito Santo do Senhor e que fortaleceu o seu coração, né, que trouxe paz, que trouxe alegria. Então tenha a certeza que se foi Deus que lhe deu, nada vai fazer parar, não vai estagnar. Ao contrário, vão tentar contra você. Assim como fizeram com Jesus. Jesus, quando estava no deserto, quem foi que foi até ele? No momento na dificuldade, de fome, de sede, cansado. Então, quando a carne estava fraca, o maligno, né, Satanás, foi até Jesus, né, oferecendo para ele várias coisas. Olha, eu sou dono, está vendo tudo que você pode ver aqui, eu posso te dar, né? E o Senhor fala o quê? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem de Deus. Então, quando essas pessoas, esses pensamentos malignos vierem até você para tentar te desviar do teu propósito, daquilo que Deus colocou, né? Aquelas pessoas que preferem vigiar a tua vida, preferem, né, observar o que você faz e esquece da vida deles e acabam trazendo palavras negativas. Você faça como Jesus fez, como Ele nos ensinou, né? Que teus olhos, tua mente, teu coração esteja voltado para o trono de Deus, entendendo que nele são todas as coisas, que se Ele prometeu, se Ele fez, se Ele colocou no teu coração, é porque é assim que Ele quer. Ele quer que você continue, que você avance, que você não pare, que em meio às tribulações e problemas, você persista, né? Insista. Porque como até o devocional falou hoje, o Senhor Ele não prometeu que você não ia ter problemas, né? Ao contrário, Ele falou que no mundo tereis aflições.
né? Mas que a gente tem que confiar nele, tem que esperar nele, entender que nele a gente pode esperar todas as coisas. Porque dificuldades sempre a gente tem, todo mundo tem. E todos os meses, né, você tem dificuldades, tem alguma coisa que tenta te parar, te travar, te trazer tristeza, né, te fazer estagnar, né? Até às vezes você desistir dos teus sonhos, né? Mas a palavra de hoje ela vem exatamente para isso. Muito direcionada. Muito direcionada, para que você não dê voz, não dê ouvidos, na verdade, nem voz, mas nem dê ouvidos a essas pessoas que procuram ver a tua vida, criticar aquilo que você está fazendo, porque não tem competência para fazer, não tem competência e tem inveja do que você está fazendo. E os teus acusadores, né? Porque vai ali os espectadores, mas para o negativo. Como diz aqui a palavra, né? Eles estão ali, mas na expectativa de que você falhe, de que você erre, e chega e fala assim, eu falei, errou. Desistiu, né? Parou, né? Começa uma coisa e não termina. Não termina. Né? E quantas vezes você já teve em situações de querer muito começar, mas você está lutando ali com sentimentos, com dores, né? E você ouve do seu lado, mas você começa e não termina. Em vez de, eu estou contigo, né? Vai dar certo. Eu creio que você consegue. Então, hoje, no mundo de hoje, a gente precisa muito disso. A gente até tem um testemunho, né? E a gente começou, até como a gente sempre faz, a live da gente, a gente fala muito da vida, do que a gente acontece na vida da gente. E a gente começou um projeto, um novo projeto, tá? É o projeto de corrida. A gente começou a correr e a gente participou agora da primeira corrida nossa, né? Nossa, e quando eu falei, gente, eu vou correr, né? E muito tempo sem malhar, dei uma engordada, muitos de vocês assim, engordou um pouquinho, eu sei, tô de olho aqui, estou correndo atrás do prejuízo. Mas e eu falei, não, agora eu vou fazer, porque eu vou testando, não sei se vocês, mas eu e Lana vou testando coisas que eu sei que me identifique. Então eu vou nesse aqui pra ver se dá certo. E por incrível que pareça, assim, amor, tô toda dolorida, mas eu amei a corrida, né? Uma corrida, a gente fez a primeira corrida. Thaisinha entrou aí, ó, vai correr com a gente, ó, vai ela, Thaís e Suelen, próxima corrida. Joyce, doutora Graça também, olha, vamos formar um time aí legal, viu? E aí isso é muito gostoso, porque a gente começou e deixa eu falar, deixa eu confessar pra vocês, né? Thaís olhava pra mim, a senhora passou mal, a senhora vai, eu digo, vou. Joyce também preocupada. Porque uma semana, 2 semanas antes, ela teve um pico de pressão alta muito, muito grande. A pressão dela foi para 22, então foi quase um começo de um AVC. E aí todo mundo ficou muito preocupado, né? Como é que Dá um beijo aí pra minha fofa aí, ó. Esse carinho também é muito gostoso. Todo mundo preocupado com isso, mas a gente correu, caminhou e conseguimos terminar. E eu também confesso que eu falava assim, não amor, eu não consigo mais, viu? Amor, eu não consigo mais. Aí Thaís, tu vai rir. Aí o incentivo da corrida foi uma câmera, não podia ver uma câmera. Aí tinha um fotógrafo, né amor? Vou dar o tiro da foto, que é a corrida. Aí tirava a foto e depois andava. Aí logo em seguida tinha outro fotógrafo. Aí corria, aí andava. Isso foi muito gostoso. E as pessoas, né, que estão ali junto com você, vão incentivando. Você vai vendo outras pessoas ali também que estão no mesmo nível que você está de corrida. Então você está ali incentivando e sendo incentivado também a continuar. E é muito legal isso. Thaís tá morrendo. Até a gente recomenda, né? Olha, quem puder, participe de uma corrida, comece, porque é muito gostoso. E assim, quando eu vi hoje, falei com o Suelen, junto com o Jus, vamos, a Joyce já se animou e veja, o time, falando hoje com a doutora Graça, a gente tá pensando, vamos, eu já tô tão animada, assim, vamos formar um time de corrida, viu que gostoso, né? Pessoas queridas. E isso é o que é legal, porque no meio dessas pessoas que incentivaram, que dão ok, né? Também tem pessoas que falam, vocês, nada a ver essas coisas. Ilan, tu vai conseguir, vai não. Vai não, não acredito. Rapaz, olha, 5 quilômetros, é muita coisa. Tu caminha, não caminha não. Então tá parado, então tu vai conseguir. Vai não, é melhor tu nem ir. Já tenta
travar você, já tenta paralisar você daquilo que Deus colocou no seu coração. Não, e o engraçado foi que quando a gente começou a corrida, meu irmão foi junto, só que ele disse assim, a gente se encontra aqui no mesmo local. E ele correu. Ele disparou, né? Disparou. E aí, quando a gente ainda estava no meio do caminho para fazer o contorno, né? Meu irmão já estava voltando. E aquilo eu falei assim, meu Deus do céu, amor, ó, eu sempre fui convidada, mas eu nunca me inscrevi. Vamos ver se consigo. Vai sim, vamos embora. Vai. Vai gostar, tá? Eu pensei a mesma coisa. Não dê ouvidos a quem diga que você não vai conseguir. Eu sempre fui convidada também, eu falava, não consigo não, eu tenho asma, vai faltar fôlego, eu não consigo, tá? É muito gostoso. E o mais eu acho que é o ponto, né? O ponto principal é que você vai no seu tempo. Pessoas vão passando, tem outras pessoas que vão também lá atrás, e você vai dizer assim, eu comecei, não, eu vou ser a última, eu vou chegar por último. Eu nem acreditei que eu cheguei em 55 minutos, os 5 quilômetros antes de 1 hora. Né? Então você vai no seu tempo, eu não queria aparecer, eu queria o meu tempo mesmo, eu queria gostar. Me aposentei, já fiz. Então vamos embora, vamos testar com essa turma boa, eu tenho certeza que vai ser gostoso. Eu estou super animada que vocês se inscrevam e que a gente vá, porque eu amei, apesar de no outro dia eu estou ainda à base de toragesica, como eu estava parada, minhas pernas doem, os meus quadris, mas mexe tanto com o corpo que eu disse, rapaz, eu estava precisando mesmo. E voltando aqui para a live, essa questão de que eu nem comentei com muita gente, mas essa questão de você começa, não vai dar certo, a gente tem que entender, olhar e confiar, né? E acreditar em Deus que a gente consegue, que olhando para Ele com perseverança, persistência, né? A gente consegue. Né? E é exatamente o que a palavra fala, né? Vão ter vários projetos, vão ter várias coisas que vão acontecer no teu, né? Que vai aparecer, que Deus vai colocar no teu coração, mas sempre dê voz, né? Escute Deus, escute palavras positivas que te avancem, que criem escadas para que você possa subir. Então, pronto. Alguém entrou? Simone, bem-vinda! Então, tá tudo ok na live, vocês estão assistindo? Vocês estão ouvindo bem? O som tá bom, gente? Me contem aí. Porque entrou uma mensagenzinha aqui no meio da live, a gente quer saber se está funcionando, tá normal. Estão ouvindo bem? Daqui a pouco o pessoal vai responder. Então, isso. Vamos continuar. Não dê ouvidos a palavra. Sim. Então, firmes e fortes. Firmes, né? E fortes. Ouvindo a vontade de Deus no nosso coração e persistindo nessa. Aquelas pessoas que... E até tem um texto-chave, que é um texto-chave que a gente até escutou ontem no culto, que fala muito sobre isso. Que a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Por que a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa, né? Porque a gente está sempre olhando para a grama do vizinho e não para a nossa. O vizinho, em vez de estar olhando para a vida dos outros, está cuidando da grama dele. E aquelas pessoas que estão olhando para a grama do vizinho, esquecem de cuidar da grama deles. Então quer dizer, o que é que ele está falando sobre isso? É que você procura tanto ver a vida dos outros, que você não trata de viver a sua vida. É verdade. E você fica paralisado, você fica estagnado, e aí você vê pessoas avançando, pessoas crescendo, prosperando, né? E você estagnado de como você está. Por quê? Porque você só tem olhos para o que é dos outros. Verdade. Tudo que é do outro é bom, é melhor do que a casa do outro é melhor, o carro do outro é melhor, o trabalho do outro é melhor, a família do outro é melhor. Mas Deus te deu essa família, Deus te deu esse carro ou não te deu carro, Deus te deu esta casa, Deus te deu isso. Viva o que Deus tem para sua vida. Né? Seja o melhor. Viva a sua história, né? E dê o seu melhor. A gente sempre pode melhorar em alguma coisa, né? É verdade. A gente sempre pode melhorar e a gente sempre pode avançar. E o que você tem que ter como palavra é sempre buscar incentivar, né?
avançar. Quando uma pessoa chega com um projeto para você, seja aquela pessoa que estimula, né? E não que cria barreiras. O que você está fazendo? Como é que você está fazendo assim para progredir? Né? Você tem feito um plano de negócio? Né? Conselhos bons, né? Conselhos construtivos. Mas a gente vê que hoje, né, na maioria das vezes, não é bem isso que acontece, né? É só, não vai dar certo, não. E aquilo que a gente falou no começo da live, unja os seus ouvidos. Senhor, unja os meus ouvidos, para que entre e edifique a minha alma, né? Porque quando a gente não está nessa comunhão com o nosso Pai, muita coisa ruim, muitos conselhos ruins de pessoas que não são cristãos, que vazias, entram. E a nossa alma, o nosso espírito, ele acaba se alimentando. E isso a gente precisa estar muito, muito, muito atento. Eu vou falar de um determinado assunto mais pra frente com vocês. Ainda não me sinto preparada, venho orando a Deus para falar lá na frente com vocês. E a gente vai puxar, né, esse assunto, vai ter um momento certo de falar como está essa nossa juventude hoje, os jovens de hoje, né? E o que a gente pode fazer como cristão para ser um diferencial na vida desse jovem, essa vida que a gente atarefada, esse corre-corre que a gente leva, a gente que tem filho, né, adolescente. Simone entrou aí, tem filhos também adolescentes. Como é que a gente pode trazer um pouco para a gente, conhecer com quem nossos filhos andam, né? Jovens que estão numa determinada turma de amigos e aqueles amigos acabam se identificando, né, com 2 ou 3, esquecendo aquele que já tem uma predisposição para se isolar, sente tanto e acaba não tendo a empatia pelo outro, né? Acaba não tendo esse cuidado. A gente vai conversar sobre isso mais pra frente. Ju, acho que ele quer ler aqui para vocês Não, então, a gente estava falando e eu fui buscar, né, algo para embasar ainda mais o que a gente está falando. O livro de Provérbios é um livro de conselhos, né? Salomão era o homem mais sábio do mundo, né? Foi considerado por Deus o que é que ele pediu, Deus concedeu a ele um pedido e o que ele pediu foi sabedoria, né? E é uma das coisas que eu peço muito a Deus quando em oração. Eu falo, Senhor, me dá sabedoria para que eu possa conduzir, né, as nossas vidas, que a gente possa conduzir a nossa casa, os nossos filhos, nosso relacionamento, nosso trabalho. Então acho que o fundamental pessoas, né? Sabedoria. A gente que trabalha com pessoas, né? Eu venho nessa busca. Eu falo, eu e Lana, né? Thaís está aí, Simone está aí. Nessa busca da gente ter cuidado. Eu sou muito agitada, né? E já é meu. Essa agitação, lá. Mas o outro não tem essa agitação. O outro já tem. Eu preciso entender. Eu preciso mostrar pro meu irmão, pro meu colaborador, pro meu amigo, pro meu parceiro, né? Que a gente tá junto. Quando a gente fala assim, a gente tá de mãos dadas. E eu queria agradecer a Simone, a Thaís, que entrou aí. Porque a gente teve um momento e a gente, quando sente que a gente realmente tá de mãos dadas, a gente sente nas atitudes. Isso. Né? No cuidado. Os momentos mais importantes, né? Eu queria agradecer a vocês que estão aí. Muito obrigada, né? Por realmente estar de mão dada, estar nessa construção. É muito gostoso. Levar o que a gente está lendo aqui, não é só ler na segunda-feira e levar e esquecer na segunda-feira estar aqui de novo, falar, não, levar essa prática aqui para o nosso dia, enfrentar desafios e assim, Senhor, me capacita, eu quero ser melhor, eu quero ser um diferencial na vida das pessoas. Então, Senhor, o que eu não posso tirar de mim, o que não te agrada, esqueceu de mim, esqueci não, Aldimed, Pernambuco, minha sócia Joyce, tá? Eu tenho certeza que era, eu fiquei na dúvida, Thaís e não. Você faz parte, meu amor, você é meu grudinho.
Amanhã eu tô junto com você. E, ó, ciumenta, tá vendo? Essa ciumenta, essa minha dupla. Mas assim, agradecer, porque é muito gostoso com ela ali, meu amorzinho. E aí é isso, é esse cuidado, gente. Como a gente evolui, né? E sendo humilde. Dizendo assim, gente, eu falo isso para as meninas, né? Para Thaís, Joyce, Simone tá mais distante, mas gente, eu preciso, vocês me ajudam. Eu quero estar, né, de mãos dadas, eu quero ser um diferencial, eu quero estar diferente. Porque não é vir só aqui, né? Quero camisas verdes. Eu já sabia. Tu sabia? Thaís, olha, escuta isso, Thaís. Né? Nem lembrou, Joyce. Vamos fazer verde. Vá pensando aí num tema aí pra gente fazer uma verde fervorosa. Ai, meu Deus, esse meu pacotinho aí. Mas é isso, é a gente ser esse diferencial na vida um do outro. Dizer assim, esse time aí, olha, a gente vai dar certo, vamos conseguir, né? Thaís, você acabou de... Thaís, já tá pensando aí, né? Mas é isso, meninas. É a gente olhar uma pra outra e dar força. E a gente viver o que a gente fala aqui. Porque não adianta a gente estar aqui falando bonitinho e na prática, no dia a dia, no trabalho, nos desafios, a gente não ser isso aqui, né? A gente fala assim, tem uma esperança. Amém. Vamos falar assim. Vamos falar assim. Eu acho que tem tudo a ver com a gente. Esperança, olhar para o futuro, né? Pensar positivo, né? Que é o que a gente vem fazendo e vem colocando em prática. Eu quero agradecer vocês, que está muito gostoso. É desafio, é luta, mas é muito gostoso esse trabalho, nessa equipe, nessa comunhão que a gente está. E que Deus nos abençoe, nos blinde e que a gente consiga sempre estar avançando e nesse caminho, nesse propósito de olhar que a gente não consegue fazer nada sozinho e de mãos dadas. Ter essa humildade e saber que a gente precisa um do outro. Então, trazer o texto aqui no livro de Provérbios, capítulo 24. Fala tudo exatamente o que a gente conversou agora. Vê que interessante. Fala assim, ó, o capítulo 24, versículo 1, ele fala: não tenha inveja dos maus, nem queira estar com eles, porque o coração deles planeja a violência e os seus lábios falam para ferir. Com a sabedoria se constrói a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento, os seus cômodos se encherão de todo tipo de bens, preciosos e agradáveis. Quem é sábio é forte, e aquele que tem conhecimento consolida a sua força, porque com prudência você deve fazer a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. Amém. Então é exatamente isso. O sábio, né, ele se consolida no conhecimento, onde está ali a sua força. E entender que a sabedoria, ela constrói a casa, ela constrói casas. Na verdade, a sabedoria, ela constrói, né? E a prudência, ela te dá tempo dessa construção, né? Ele vai te dando exatamente a inteligência de entender qual é o momento de avançar, qual é o momento de recuar, qual é o momento de dar um passo, qual é o momento de dar um passo para trás, para poder dar 2, 3 para frente, né? Então, o entendimento de que a gente tem que ter esse pensamento de não ter inveja dos maus conselhos ou dos maus, daqueles que estão construindo algo que muitas das vezes é ruim, porque às vezes tem pessoas que têm inveja de pessoas que estão, porque essa pessoa tem um casarão, tem um carrão, né, ganha muito dinheiro, mas de que maneira? Ele construiu isso de que forma? De que forma ele construiu isso? De que forma ele consolidou esses bens? Então, a gente precisa ter inveja disso. Mas eu preciso ter a inveja, né, que é aquela inveja boa, se há uma inveja boa, mas uma inveja boa, daquelas pessoas que galgam sempre objetivos e alcançam, firmados na palavra e firmados nos pensamentos de Deus, né? Que constrói pontes, né? E que essas pontes ajudam outros a chegar ao outro lado.
que não é aquela pessoa que constrói uma passagem e ela mesma destrói para que o outro não consiga passar. A gente tem que estar nesse mundo para ajudar, para servir, né? Exatamente, servir. Porque Jesus ele fala, eu vim para servir, né? Que lindo ele. Esse é o entendimento. Desculpa. Então, esse é o entendimento. E eu acho que a palavra hoje ela encaixa muito sobre isso, né? Sobre de você entender que existem pessoas que vão falar contra você e você está atento para que você não seja aquela pessoa que está falando de alguém. E um coração atento, isso que quando você vai falando aqui da crítica, do outro criticar e apontar, um coração atento, eu sempre gosto de falar alguma passagem da Bíblia, né? E a gente está assistindo uma série e eu vou falar da passagem de Marta e de Maria. Eu acho que é muito pertinente para a gente falar aqui. A passagem muito pertinente mesmo. De Marta e de Maria. Tudo a ver, né? Porque Jesus vem de uma longa caminhada com os seus discípulos e chega cansado e ele vai, junto com os seus discípulos, ele é recebido, né, por Lázaro. E aí Marta corre ali, vai fazer, porque eles estão cansados, com fome, corre, vai fazer uma refeição, um lanche para eles, para receber. E Maria, ela se senta para ouvir, né, a palavra de Deus, para se alimentar, para alimentar o Espírito. E Marta, porque ela está ali, fazendo lanche, caprichando e servir todos. Começa a sentir até... Ela fica perturbada porque Maria está ali sem fazer nada, né? Maria está sentada, ali ouvindo. E ela, poxa, eu estou aqui trabalhando e fazendo lanche, mas com raiva, mas querendo agradar a Cristo. Porque aquele gesto de servir, ela achava que iria agradá-lo. Né? E aí ela chega, serve os discípulos, Marta e Maria está ali, ouvindo a palavra e alimentando o Espírito. E ela chega para Jesus e falava assim, Senhor, eu queria que o Senhor falasse para Maria, porque eu estou aqui fazendo lanche em todos, né? Tipo assim, eu estou trabalhando muito. E Maria está aí. No exemplo, assim, ela fala em outras palavras, ela fala assim, praticamente isso. Ela está ali sentada sem fazer nada, só ouvindo aqui. E eu estou trabalhando sozinha. Eu estou trabalhando sozinha. Né? E tipo assim, ela se envaidece do trabalhar sozinha. E ela olha a vida do outro, em vez de prestar atenção na vida dela. Né? E é uma grande lição. O Senhor olha para ela e fala, Marta, sente aqui. Maria escolheu a boa parte. E isso não lhe será tirado. Quer dizer... Maria, por estar ali, ouvindo a palavra de Deus, isso não desmerece. Ele fala assim, Marta... Ela escolheu a melhor parte. Ela escolheu a melhor parte. Ela está aqui, sentada, ouvindo e se alimentando e alimentando o Espírito da minha palavra. Venha, sente aqui conosco e venha ouvir você também. Ou seja, alimentar os discípulos naquele momento era importante. Mas o mais importante era ouvir a palavra de Deus. Né? E quando você aponta o outro ali, eu sou melhor, eu faço. Deus está vendo. Né? O juiz, quem tem o poder, né, de julgar, é só ele. Então, quando eu falo que a gente precisa estar firmado na rocha e com os olhos e ouvidos ungidos, que a gente busque se alimente mais, porque a nossa maior arma é a espiritual. A nossa maior arma é a palavra de Deus. Deus enxerga o invisível, é verdade. Deus enxerga o invisível. Nosso coração, né? Nossa mente, aquilo que ninguém sabe, aquilo que está oculto, o Senhor, Ele sonda, né? O Senhor fala que o Senhor, Ele sonda o coração, né? Então, isso é uma verdade. Então, que possamos ter hoje, né? Hoje aprendido um pouquinho mais que a palavra tenha trazido, tenha nos ajudado de alguma maneira, porque para mim a palavra hoje foi uma bênção, assim, o tema muito, muito gostoso, e eu acho que é um ensinamento. Amo vocês, diário. Boa noite. Também te amamos, meu amor.
E que a gente possamos não somente sermos ouvintes, né, mero ouvintes, mas operosos praticantes daquilo que ouvimos. Então, que tudo que possamos ter falado, que a gente possa fazer uma reflexão, né, dizer, eu estou sendo Maria ou estou sendo Marta, né? Então, que a gente possa ser mais Maria do que Marta e que possamos estar ajudando, né, pessoas, incentivando e que não sejamos perturbados por palavras, por frases que tentam nos impedir de avançar. Nos frear. Que possamos continuar. Então, para mim, a chave hoje foi exatamente isso que Ila falou, o texto, a palavra que Ila falou, que a gente possa tomar mais conta da nossa grama, para que ela fique linda, bonita, e que esqueça a grama do vizinho. Que ele também está cuidando da dele. Que ele também está cuidando da dele, isso aí. Amém. Vamos orar, agradecer a vocês mais uma vez. Muito obrigada por estarmos juntos aqui nesse propósito firmes e fortes. E que Deus abençoe a nossa semana, que proteja cada um de vocês, que acampe os anjos ao lado de cada um de vocês e nos encontraremos, se Deus quiser, na próxima segunda-feira, às 21 horas novamente, se Deus quiser. Amém. E aí, como o nosso irmão começou, né, ele ora lindamente, ele vai terminar com oração rápida. Vai ser você. Não. Se eu comecei, era para você terminar, tá vendo? Na próxima eu começo e termino, mas agora tem que ser ele, né? Amém, meu. Beijo, tá? Que Deus te abençoe tremendamente e que nossa semana seja linda e maravilhosa. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor falou nesta noite, pela tua palavra, pela sabedoria, Senhor, que a nós creio que foi nos dado hoje, pela tua vontade. Senhor, que a tua palavra tenha alcançado corações daqueles que participaram na live ao vivo e que venha alcançar os corações daqueles que vão assistir a live depois, né, que chegue ao máximo de corações que o Senhor deseja e que seja tudo sempre feito para a honra e para a glória do teu santo nome. Te pedimos, Senhor, que o Senhor continue abençoando os nossos filhos,